Olá, começa agora o Câmara Entrevista. No programa de hoje nós recebemos o Dr. Yuri, que é juiz da Justiça do Trabalho aqui em Pouso Alegre e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre as relações trabalhistas e os desafios dessa área. Dr. Yuri, muito obrigada pela presença do senhor aqui com a gente. Eu que agradeço, Manuela. Prazer estar aqui com você e também com todos aqueles que nos assistem por esse projeto social tão relevante que é instituído pela Câmara Municipal. Até parabenizo por esse serviço social que é prestado à população. Com certeza, porque acho que a gente tirar as dúvidas da população, né, doutor Yuri, é muito importante, Sem né? dúvida, principalmente para nós, Poder Legislativo. Com toda certeza. Doutor Yuri, conta uma coisa pra gente. Com relação, assim, à justiça do trabalho, as leis trabalhistas, envolve o dia a dia de toda a sociedade, está no dia a dia de todos nós trabalhadores. Quais são aí os principais desafios? Perfeito. Hoje, nós temos desafios que depois que a gente conversar mais um pouco, a gente vai ver que reproduzem até mesmo o passado. Só que com novas cores, com novos contornos, né? Como diria Cazuza, um museu de grandes novidades. Antes de mais nada, eu preciso até deixar claro que além de juiz do trabalho, eu sou professor, coordenador de curso de pós-graduação também na nossa área, e aqui falo como professor, especificamente, né? Não como julgador, embora eu julgue processos diariamente na minha atividade de juiz, mas como professor eu posso analisar essas questões de uma maneira, digamos que mais crítica, né? O direito do trabalho é uma acepção crítica. O direito do trabalho, é muito importante que se diga, ele faz parte da própria vida em sociedade, né? Enquanto nós vivermos em uma sociedade capitalista, que eu acho que não deixará de se viver tão cedo, enquanto vivermos sob uma sociedade capitalista, é necessário o direito do trabalho. Tem gente até que pensa, direito do trabalho é coisa de comunista. É um ledo engano. Pelo contrário, direito do trabalho é um direito para legitimar o próprio capitalismo. Porque no capitalismo, aqueles que não são detentores dos meios de produção, aqueles que são despossuídos de uma riqueza material acumulada, ou seja, aquelas pessoas que encontram na força de trabalho o modo de sobreviver, para que essas pessoas possam se inserir na sociedade e serem também consumidores, elas precisam trabalhar. E aí precisa de um direito que regule essa relação entre empregado e empregador. Então o direito direito do trabalho é importante que se diga antes de mais nada que é um produto do capitalismo. Ele só existe em função do próprio capital. E aí, obviamente, ele vai passando por mudanças, né? Ele enfrenta novas situações, porque a partir do momento que a sociedade vai evoluindo, ela vai encontrando novas formas de produção, novas formas de arregimentação, novas tecnologias, e tudo isso impacta também, por óbvio, na relação de trabalho. A relação de trabalho vai ganhando novos contornos. E o direito do trabalho ele precisa ir se adaptando. Mas é claro, muitas vezes o legislador acaba não acompanhando. E quando eu falo de direito do trabalho, e quando eu digo que o legislador pode não acompanhar, não estou falando aqui de Pouso Alegre, onde estamos gravando essa entrevista. Eu falo do legislador federal, porque o direito do trabalho ele é de competência privativa da União. Tem que ser regulado de maneira uniforme em todo o território nacional, salvo situações ali muito episódicas e pontuais. Então, muitas vezes acaba não se conseguindo atualizar, acaba não se conseguindo evoluir, e a gente passa a ter novas relações e o direito em si legislado, a lei, ela fica à margem da sociedade. E aí não se tem uma regulação específica, o que você vai fazer? Você tem um conflito entre um empregado e um empregador, aí você precisa levar ao judiciário, levar à justiça, e um juiz vai lá apreciar um caso concreto. Só que não tem uma lei específica, e aí você vai ter que fazer toda uma engenharia, digamos assim, para você adaptar aquela situação em uma lei que já exista, né? Então, muitas vezes essa tarefa é árdua. A gente tem, nos estudos mais históricos, uma coisa chamada de leito de Procusto. Procusto era um assassino na mitologia, e ele queria colocar todas as pessoas que ele matava em um certo berço, uma cama, um leito. Então, se a pessoa fosse muito grande, Procusto cortava a pessoa. Se ela fosse muito pequena, Procusto esticava, porque ele queria colocar sempre as pessoas no mesmo leito. E a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, que é o que regula o direito do trabalho, ela às vezes funciona como um leito de Procusto. Você tem uma lei lá que foi elaborada em 1943,
Ela passou por atualizações ao longo da história, inclusive uma reforma trabalhista mais contundente em 2017, mas ainda tem muita coisa que não está lá. Aí você vai julgar relações de trabalho novas com base naquela lei antiga. Aí você fica tentando adaptar. É como se você tentasse encaixar um triângulo num quadrado. É difícil. Se não for flexível, se não for móvel, pode gerar certas fissuras, né? Doutor Yuri, com relação a isso que o senhor acabou de colocar para nós, né? Dessa atualização, a sociedade muda e nem sempre as leis acompanham na mesma velocidade, né? A tramitação das leis, claro, a gente conhece que o processo legislativo nem sempre acompanha a mesma velocidade da sociedade, principalmente da sociedade capitalista. Hoje a gente tem uma novidade aí que são, por exemplo, os aplicativos de transporte, né? Pessoal, né? A gente tem o Uber, o 99, por aí vai. Como que ficam as relações de trabalho nessa configuração? Perfeito. A pergunta vem a calhar justamente naquilo que estamos falando. Novas formas de trabalho que surgem e o direito não está ali para regular. Uber, né, esses entregadores também de comida de aplicativo, né, nós não temos uma legislação específica. Aí fica aquela pergunta, a pessoa tem vínculo de emprego com a Uber? Você acha decisões ali no sentido de que tem e outras decisões no sentido de que não tem. E outras ainda que dizem, depende de como foi essa relação, né, se ela teve uma certa intensidade ou não. O fato é que é uma relação de trabalho nova, né? Aquelas pessoas que estão ali dirigindo por aplicativo, elas estão porque estão sem trabalho. E foi a maneira que encontraram de estar se ativando, buscando uma ocupação, para poder colocar comida em casa, para poder honrar os seus compromissos, colégio de filhos, enfim, pagamento de faculdade, as necessidades básicas, água, luz, telefone e tudo isso. Então, é uma relação nova, mas diferente de uma relação de emprego tradicional, que você tem um patrão, e de maneira hierarquizada, verticalizada, um empregado, e às vezes tem um superior hierárquico, tem um gerente, um supervisor e empregado, você tem um escalonamento vertical e ordens diretas que são passadas. Na Uber não tem isso. Você tem lá uma ferramenta de tecnologia, né? Você tem o trabalho que se chama em cloud work, trabalho na nuvem, você tem essas engenharias modernas, mas não tem alguém dando ordem direta. É uma plataforma digital, é uma tecnologia. E aí você tem como ter relação de emprego. Na Uber também tem uma relação que tem uma peculiaridade, porque o motorista ele pode ligar o aplicativo quando ele quiser. Então alguns dizem que tem traços de autonomia. Por outro lado, existe uma clara dependência econômica. Aquela pessoa ela está lá e depende daquilo ali. Foi o que ela teve agora para o momento. Muitas pessoas, quando ando de Uber, procuro conversar com os motoristas, né? Importante que a gente vive em sociedade, entenda, e até uma questão que eu compreendo, um parênteses, o juiz ele não pode ser um ser encastelado numa torre de marfim, isolado, ele tem que entender o que se passa na sociedade. E eu converso muito com essas pessoas e vejo que geralmente são pessoas, quase sempre, que estavam desempregadas. E disse, não, eu vim que estava desempregado, então foi o que eu consegui para trabalhar. Então assim, tem gente até que diz, mas foi o motorista que contratou a Uber para a Uber fornecer aquele serviço para ele. Bom, será que o motorista que contratou a Uber seria, digamos, uma parte mais fraca nessa relação? Me parece que não é isso. Agora, será que é empregado? É difícil. Segundo o conceito do artigo 2º e 3º, eu não estou dizendo que sim nem que não, mas segundo o conceito legal que a gente tem na CLT, que é definido pelo artigo 2º e 3º, que diz o que é empregado, a partir do que tem lá, é difícil dizer que o motorista da Uber é empregado. Dá para você fazer uma interpretação mais elástica, no sentido de que seria, ou você dizer que não tem. Mas é duvidoso. E aí é justamente onde a gente chega, né, na questão do leito de procusto. Você tem um artigo, um dispositivo antigo na CLT, e você tenta, com aquele dispositivo, encaixar naquele conceito. Mas será que encaixa efetivamente? É difícil. E onde é que eu quero chegar? A relação de trabalho entre o motorista de aplicativo, né, e essa empresa de tecnologia merecia uma legislação específica, merecia um tratamento específico. Tem países que já fizeram um tratamento específico. Olha, motorista de aplicativo é digamos que um trabalhador especial que vai ter esse direito. Que direito?
um limite máximo de que o aplicativo pode ficar, até para evitar acidentes. A pessoa está lá na rua, Sim, né? Isso gera risco a terceiros, a mim, a você, a todos vocês que nos assistem. Uma remuneração mínima, né? Critérios para eventuais penalidades, porque fica ali totalmente em aberto. A questão de ter seguro para cobertura de acidentes ou não. Enfim, algum tipo de regulação. Não vou taxar aqui, cravar que tem vínculo ou que não tem vínculo, tem várias decisões nos dois sentidos, mas eu acho que já passou da hora de ter algum tipo de regulamentação. Específica para esse caso, né, doutor Yuri? E aí, o senhor estava falando, eu estava analisando aqui como que é importante, né, que a gente tenha na justiça, de um modo geral, a figura dos juízes, né, que são pessoas que vão analisar a legislação, né? Não só a legislação em si, o papel em si friamente, mas pessoas que vão analisar, porque existem casos e casos, né? E a legislação nem sempre abrange, né, tudo conforme o senhor colocou. Uma situação, falando sobre esse aspecto humano, que a meu sentir é mais dramática e sensível ainda, é a desses entregadores de comida, né? Eles estão ali, sabemos que o índice de acidentes com motocicletas é muito maior do que o índice de acidentes daqueles que estão em veículos, né, de 4 rodas, bem maior em motocicletas, e essas pessoas saem e muitas vezes com prazo estourado para fazer entrega, então é muito arriscado. Existe até uma profissão nova que surgiu, que é o chamado bike boy, que essa pessoa faz a entrega, não é nem em motocicleta, é em bicicleta. Numa cidade, por exemplo, como Belo Horizonte, uma cidade cheia de morro, é um trabalho assim extremamente penoso, um trabalho extremamente difícil. E no desespero, na falta de emprego, a pessoa aceita qualquer coisa. As pessoas estão aí adquirindo doenças osteomusculares, estão aí contraindo problemas na coluna vertebral, cervical principalmente, de todo tipo, sem nenhum tipo de proteção. E as pessoas tendem a aceitar. Eu já vi, na minha atividade, já me deparei com situações em que o empregado ele trabalhava num ambiente que era nocivo à saúde dele. E ele foi retirado daquele ambiente nocivo e ele reclamou e disse que ele queria ficar num ambiente nocivo à saúde porque aí ele ganhava um adicional de insalubridade. Então, no capitalismo, você precisa sobreviver, a pessoa pensa, o próprio trabalhador muitas vezes pensa na situação de quanto que ele vai receber, mas não pensa o quanto que está agredindo a sua vida, porque ele vai receber um adicional a mais. É como se para ganhar a vida, o trabalhador apressasse a morte. Então, por isso que precisa de um direito para dizer, não, peraí, não pode aceitar qualquer coisa. Se ele vai melhorar a saúde, a segurança do ambiente de trabalho, vai eliminar aquela situação de insalubridade, é lícito, nesse caso, retirar a insalubridade. Sobre isso, a gente já tem aqui uma pacificação na justiça, nos tribunais, é uma questão mais fácil. Agora, tem que impor limites, é uma questão dessa como o bike boy, como esses trabalhadores de motocicletas, porque a tendência é aceitar qualquer coisa quando estiver numa situação de desemprego. Com certeza. E o país, ele precisa, a economia precisa evoluir, isso é essencial até para a manutenção dos postos de trabalho. Precisamos muito disso, isso aqui é fundamental, mas também não é aceitar qualquer coisa, porque aceitar qualquer coisa leva a quê? Leva a situações de um certo desleixo, de uma certa negligência e aí, né, e acaba gerando mais custo também, né, doutor Yuri? Para o próprio Estado, né? Porque, por exemplo, um motociclista acidentado, de repente vai ficar aí 2, 3, 4 meses sem trabalhar, vai receber o seguro-desemprego, se ele estiver legalmente contratado, vai receber o seguro-desemprego, vai ter que usar os hospitais, enfim. Vai receber talvez gastos, um benefício previdenciário. E quem que paga benefício previdenciário lá? O INSS. Quem que acaba suportando? Os cofres públicos e, em última análise, a própria população, né? E aí a falta de cuidados em saúde e segurança do trabalho pode levar a acidentes como o caso de Brumadinho, né? Como o caso de Mariana, CT do Flamengo, várias situações que vão gerar prejuízos humanos e prejuízos até econômicos depois. E quando a Previdência ela paga um benefício por um acidente, além desse prejuízo suportado pela sociedade inicialmente, depois o poder público ele entra com ação contra o empresário cobrando por aquele custo. Então, o empresário vai pagar uma indenização para o trabalhador, para a família dele, e depois vai pagar para a União, porque a União teve que suportar custos também. Vai pagar 2 vezes essa conta. Então, até sob o aspecto econômico, é importante que a gente tenha limites, né?
nessas questões. Doutor Yuri, e aí para a gente finalizar esse primeiro bloco da entrevista, já que nós estamos falando sobre novas formas de trabalho e essas novas configurações do mercado de trabalho, queria que o senhor comentasse com a gente sobre como é visto hoje, como é analisado hoje pela Justiça as relações sobre as empresas terceirizadas. A gente vê um número aí muito grande de terceirizações em postos de trabalho que até então nós não víamos, né? Nós temos hoje em dia grande número de terceirização até no poder público. Como que é visto hoje pela Justiça, né? O senhor aí com a sua visão acadêmica, o que a gente pode dizer? Esse tema também é muito importante, Emanuela, e nós temos um crescimento, se analisarmos nos últimos 10 anos, nós temos um crescimento de 84% na terceirização. A cada dia se terceiriza mais. Uma empresa passa o serviço para outra e vai, às vezes, uma outra e subcontrata, e vai aquela terceirização que a gente chama em cadeia, né? Aquelas subcontratações. Então o tema é muito relevante. O tema foi objeto de julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, sobretudo na DPF número 324. O Supremo disse, nesse julgamento específico, que as empresas podem terceirizar qualquer serviço. É que antigamente nós tínhamos uma certa dicotomia. Olha, eu posso terceirizar tudo aquilo que não é a alma do meu negócio, a chamada atividade fim. Então, se eu trabalho com comunicação, eu posso terceirizar vigilância, limpeza, mas terceirizar a comunicação em si eu não poderia. Esse era o entendimento que predominava. Mas o Supremo, no ano passado, chegou ao entendimento, né? No ano passado não, em 2018. O Supremo chegou ao entendimento de que pode terceirizar qualquer atividade, inclusive a atividade fim. Aí nós tivemos uma nova lei, que essa sim veio regulamentar a terceirização e traz uma série de requisitos. E esses requisitos, que são muitos, não estão sendo observados na prática, porque as pessoas pensam, o Supremo permitiu que terceirize tudo, então pode terceirizar tudo e de qualquer jeito. Não, não é de qualquer jeito. Você pode terceirizar tudo, mas de qualquer jeito não. Tem muitos requisitos legais. Eu escrevi um livro, o Manual da Terceirização, Teoria e Prática, com abordagem teórica e também prática do dia a dia, em que eu detalho toda essa situação, o que pode, o que não pode, os novos requisitos. Inclusive falarei aqui em Pouso Alegre, já fica até o convite, nos dias 17 e 18 de abril, teremos um congresso aqui nesta cidade para debater o direito do trabalho, o processo do trabalho, todos esses temas polêmicos, atuais, né, palpitantes do dia a dia. E aí tratarei desse assunto com o professor Rafael Miziara, que é coautor, é advogado, escrever a sua obra comigo. Para finalizar esse tema terceirização, vou ilustrar aqui uma situação para demonstrar que a gente não pode também admitir qualquer coisa. Não é que pode terceirizar tudo que é de qualquer maneira. Logo depois do julgamento do Supremo, um aluno meu da pós-graduação chegou para mim e falou, a gente pode terceirizar qualquer coisa, então, Yuri, eu falei com o pessoal aqui e tal, eu vou terceirizar meu RH. Aí eu disse, você vai terceirizar o recursos humanos? Legal, você procurou uma empresa específica, especializada em recursos humanos? Não, cara, você é trouxa, falou em tom de brincadeira. Eu mandei os funcionários aqui do RH, cada um abriu uma empresa, aí eu vou terceirizar para eles mesmos. Isso não é terceirizar, isso é fraudar, né? Porque você está querendo colocar uma empresa só, aspas, de fachada. Sim. Terceirizar e você delegar para uma empresa que vai cuidar lá do recursos humanos. Mas não você, abre a empresa aí. Você está mantendo da mesma maneira e colocando uma ficção. Aí isso e certamente nesse exemplo, né, mesmo que tenha sido uma brincadeira, né, tal, certamente nesse exemplo seria possível que no futuro essas pessoas talvez até acionassem judicialmente. Com certeza. Esse patrão, não é, doutor Yuri? Porque ele agiu de má fé. Se nós muito provavelmente. Analisar. Aí quando você vai para a justiça, aí não só a condenação ali do caso concreto, mas você vai ter condenações acessórias. Pagamento de custas, honorários advocatícios, talvez na hora de fazer cálculo, honorários contábeis. Aí o processo é uma bola de neve. Com certeza. Doutor Yuri, nós vamos finalizar esse primeiro bloco e aí no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre esse evento que vai ter aí a participação do senhor e esse evento tão importante para a gente convidar todo mundo para participar. Fique aqui com a gente que daqui a pouquinho a Câmara Entrevista está de volta. Meu nome é Vitória, tenho 14 anos e estudo na Escola Estadual Vinícius Meyer. Ingressei na Escola do Legislativo por meio do projeto da Câmara Mirim em 2015. Além de poder ter contato com alunos de todas as outras escolas do meu município,
Aprendi a importância de ser uma cidadã e participar da política. Aprendi a ser mais crítica e entender os pensamentos contrários ao meu, que é fundamental para a nossa democracia. Em 2019, estou de volta para as atividades que estão fazendo a diferença na minha vida. E fazendo a diferença na minha vida, faço a diferença na sociedade. Venha você também conhecer os projetos da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. A agenda de atividades está no portal da Câmara de Pouso Alegre, www.cmpa.mg.gov.br ou ligue 3449-6508. Espero por você aqui. Quanto mais esmolas você dá, mais miséria você financia. Dê uma nova chance. Não dê esmolas. Encaminhe o pedinte aos órgãos de proteção social 35 3423 4214 ou, em caso de crianças e adolescentes, para o Conselho Tutelar. Dar esmola não ajuda ninguém. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Rodrigo Modesto, do PTB. Vice-presidente da Câmara, vereador Rafael Abolafio, do PV. Secretário da Câmara, vereador Dionísio Pereira, do PR. Segundo vice-presidente da Câmara, vereador Dito Barbosa, do PSDB. Segundo secretário da Câmara, vereador Adriano da Farmácia, do PR. E os vereadores: André Prado, do PV, Arlindo da Mota Paz, do PSDB, Bruno Dias, do PR, Campanha do PROS, Dr. Edson, do PSDB, Leandro Moraes, do Cidadania, Odair Quincote, do Cidadania, Oliveira Altair, do MDB, Professora Mariléa Franco, do PSDB, o Wilson Tadeu Lopes, do PV. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Olá, estamos de volta com o Câmara Entrevista. No bate-papo de hoje, estamos tirando aqui todas as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho, a tramitação desses processos. É um assunto que é muito importante para todos nós trabalhadores. Eu converso hoje com o juiz e professor, doutor Yuri, que a gente tem a honra de receber aqui nos nossos estúdios. Doutor Yuri, no último bloco o senhor falou com a gente rapidinho sobre o seminário. Reforça aí pra gente o convite, o seminário que vai acontecer aqui em Pouso Alegre. Acho que é muito importante que todo mundo saiba. Claro. Bom, então fica o convite à OAB de Minas Gerais, na verdade capitaneada nesse caso pela AMAT de Minas Gerais e pela AATSP, é a Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, a AMAT, e a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, em parceria com o apoio da OAB, estarão promovendo, na verdade, esse seminário, esse congresso aqui em Pouso Alegre, 17 e 18 de abril. Teremos juízes, advogados, professores, realmente palestrantes do mais alto gabarito e renome nacional, um evento que vem abranger todas as polêmicas, das mais modernas, daquelas mais palpitantes que a gente tem hoje no direito do trabalho.
inclusive acerca desse cenário que veio com a medida provisória 905, enfim, muitas polêmicas. Realmente é um programa bem completo para trazer aqui ao sul de Minas, que merece, né, pela importância que tem no cenário nacional, uma região que me agradou muito mesmo, merece um evento dessa magnitude, será um grande evento, esperamos vocês lá, iremos debater muitas questões. Doutor Yuri, a gente falando mais um pouquinho sobre essa questão das relações modernas de trabalho, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é compliance nesse ambiente de trabalho, o que seria o compliance e quais são os desafios? Essa expressão, né, essa expressão compliance, bonito isso, né, compliance, expressão inglesa, mas o que é isso, né? Tem muita gente que, um aluno até falou, professor, você fala isso de compliance, eu tô igual o Zeca Pagodinho com esse negócio, eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Exatamente. Isso é bom tomando uma cerveja, né? Mas, enfim, o compliance é uma expressão inglesa que, se a gente traduzir numa tradução livre, seria cumprimento, seria integridade. Então, em rápida síntese, compliance é você instituir uma política dentro da empresa de integridade, uma cultura de cumprimento das leis, das normas internas, de acordos, convenções com o sindicato, portarias, decretos. É você ter uma estrutura para prevenir ilícitos, para evitar que se formem passivos. O compliance ele começou muito ligado à questão do direito criminal, né, com foco lá com a lei de combate à corrupção, porque as pessoas investiam, por exemplo, suas pequenas reservas em bolsa de valores e aí vinham escândalos e as pessoas acabavam perdendo o seu dinheiro, porque a companhia perdia a credibilidade por conta das fraudes, da corrupção, e a pessoa perdia o seu patrimônio. Então começou lá com o direito criminal, mas ele chegou, né, se espraiou ao direito do trabalho, porque cuidar do ser humano é talvez o principal pilar de uma instituição. Inclusive há uma frase, né, inglesa de que cuide dos seus funcionários que eles cuidarão dos seus clientes, da mesma maneira, como um efeito dominó. Então, compliance é você instituir um programa, e aí, claro, não tenho como falar aqui, mas o programa tem várias ferramentas, tem avaliação de riscos, tem auditoria, você vai precisar fazer código de conduta, código de ética, dar treinamento aos funcionários, tem uma due diligence que eu não consigo explicar aqui agora, mas enfim, é um conjunto de mecanismos para que você crie uma política e essa cultura. E hoje, muitos municípios e muitos estados, 9 estados, já estão exigindo que você tenha programa de compliance. Se você quiser participar de terceirização com o serviço público, se você quiser ter subvenções, imunidades, isenções, subvenções, você vai precisar ter política de compliance implementada dentro da empresa. Mas é um programa muito arrojado e muito importante, muito relevante sob a ótica social e econômica. E sob a ótica econômica, porque uma empresa que cumpre os direitos sociais dos trabalhadores, ela acaba em desvantagem ao concorrer com uma empresa que não cumpre. Então, a empresa que não cumpre, ela está violando o próprio mercado concorrencial. Com certeza. É importante que se diga isso. Não é só o direito social que já seria muito grave, o mais grave de tudo, mas está violando o próprio direito das outras empresas. E aí, realmente, é muito grave. O programa é muito grande, a gente poderia depois até fazer um programa só de compliance. Sobre compliance. Doutor Yuri, aí sanada aí a questão do que é compliance, né? Vamos para uma questão bem prática, do dia a dia dos trabalhadores. Esse ano de 2020 é um dos anos com maior número de feriado, principalmente em quintas-feiras ou segundas, enfim. Como é que funciona na prática para o funcionário que recebe a solicitação do empregador de que tem que trabalhar no feriado? Como que é essa relação aí de trabalho? Verdade. Esse também é um tema que as pessoas confundem muito e criam falsas percepções. Existem leis federais que instituem certos feriados. Não há uma lei federal que diga que o carnaval é feriado. Mas há uma lei federal dizendo que cada município pode instituir 4 feriados. Nestes incluídos a Sexta-feira da Paixão, lá da Semana Santa, né? E tem a possibilidade de 2 feriados lá por leis estaduais. Nós não temos aqui em Minas Gerais uma lei estadual que diga que o carnaval é feriado. Então o carnaval não é feriado por lei federal, não é feriado por lei estadual, e alguns municípios instituem como feriado a terça-feira de carnaval por meio de lei municipal. Aqui em Pouso Alegre, por exemplo, não há uma previsão de lei municipal de que o carnaval seja feriado. Então, sequer a terça-feira, para aqueles que trabalham em Pouso Alegre, seria feriado. Não sendo feriado, a empresa pode, obviamente, exigir o trabalho, já que não é feriado.
Agora, será que é vantajoso exigir o feriado? Me parece que é contraproducente, né? Os próprios superiores hierárquicos, o próprio empregador vai estar, digamos, em folia, não vai estar supervisionando os trabalhos, vai gerar também, né, um certo sentimento ali de tristeza. Emocional, né, com o funcionário, acho que não vale muito a pena, eu também né, acho doutor que não. Yuri? É um pouco contraproducente. Com certeza. E aí é melhor fazer o quê? Uma compensação. Se você quiser fazer uma compensação para que aqueles dias de carnaval sejam compensados ao longo de um ano, seria necessário ter um acordo com o sindicato, né? Acordo ou convenção coletiva entre sindicatos. Se você quiser em 6 meses, precisaria, na verdade, de um acordo com o empregado e a empresa. Sim. E se você quiser em 1 mês, esse acordo pode ser até verbal. Então, a empresa pode combinar com o seu funcionário. Isso a partir da última reforma trabalhista que nós tivemos. Ou seja, aquela boa e velha conversa pode solucionar tudo. Mas só para realmente finalizar um aspecto, é importante também fazer uma última ressalva de que se a empresa já tinha por hábito sempre dispensar os seus funcionários, aqueles que já eram dispensados e ela não exigia a compensação, para boa parte dos tribunais, né, para a concepção da justiça, muitos tribunais entendem, olha, se ela dava isso como benefício, ela acabou concedendo como direito. Entendi. Não e aquilo pode ali seria um direito do empregado. Parar. Não pode para novos empregados, mas para os que já estavam, não. Então, o que vale é ver a situação da sua empresa, dos seus funcionários e aquela boa e velha conversa. Com certeza. Doutor Yuri, quero agradecer muito a presença do senhor aqui com a gente. O doutor Yuri não é de Pouso Alegre, esteve aqui em Pouso Alegre, né, numa substituição e gentilmente veio aqui nos conceder essa entrevista e sanar todas as dúvidas. Espero que o senhor tenha tido uma boa estadia aqui na nossa cidade, que o senhor volte, será sempre muito bem-vindo aqui na TV Câmara. Sem dúvida, povo muito acolhedor, muito receptivo, muito carinhoso, uma cidade muito bem estruturada, a lembrança é altamente positiva, espero retornar outras vezes aqui a essa comarca. Mais uma vez, doutor Yuri, muito obrigada. E obrigada especialmente para você que ficou ligadinho aí na TV Câmara. Uma última ressalva, pois posso fazer? Claro, por favor. Eu queria mandar aqui um caloroso abraço a todos os amigos do Fortaleza Esporte Clube, essa entidade que hoje é o maior time de futebol do Brasil. Um grande abraço, amigo. Então a gente aproveita e manda um abraço também pro pessoal do Fortaleza Esporte Clube. Falei certo o nome do time? Muito bem. Na próxima entrevista aqui, o doutor Yuri traz a camisa e a gente faz a entrevista com a camisa do Fortaleza. Ótimo. Então, pra você que não é torcedor do Fortaleza, que é torcedor dos times de Pouso Alegre, a gente manda um abraço carinhoso e o Câmara Entrevista volta no próximo programa com mais informações e notícias pra você. Tchau, tchau.